Olá, sejam muito bem-vindas ao canal. Nós vamos falar hoje sobre comunicação. Você sabe como é que seu filho se comunica com você? Seu filho tem linguagem oral? Ele fala através das palavras? Se ele não tem essa linguagem oral, como é que ele se comunica com você? Você sabe me dizer? Às vezes a gente valoriza tanto a fala, as palavras, como a única forma de comunicação e a gente se esquece que ela é apenas uma das formas de se comunicar. Aliás, desde pequeno, a criança ela já demonstra que ela se comunica de outras formas. Ela fala através do olhar, ela fala com o movimento do corpo, ela fala pelos sonzinhos que ela faz na boca, os balbucios, ela fala também pelo silêncio. Aliás, o silêncio é algo bem falado pelas mães. Elas falam que as crianças, elas são quietinhas, que elas não falam muito, aliás, não produzem nenhum som, não choram. E isso realmente já comunica alguma coisa. Aí você me fala, Priscila, o meu filho, desde bebê, ele não se comunica comigo. Ele não olhava no olho, ele não interagia. E depois que ele cresceu, eu realmente tenho muita dificuldade em entender o que ele quer. Às vezes ele está chorando e eu não sei o que é, eu fico tentando adivinhar, às vezes eu fico com medo dele estar doente, estar sentindo alguma dor e eu fico muito angustiada. Nossa, quanto eu escuto isso. Isso é muito presente. Na verdade, eu me lembrei também de um caso de uma criança que eu atendi. Ela tinha quase 4 anos. Ela chegou com a mãe no atendimento fonoaudiológico. Ela estava muito animada porque ia começar o atendimento fonoaudiológico e a filha ia aprender a falar. Na verdade, era o sonho dela que essa criança falasse, como todas as mães, que a criança falasse, que ela não via a hora disso acontecer. E aí começamos o atendimento. Ela era orientada também como fazer em casa, como brincar também. E ela começou a procurar outras coisas na internet. Ela era muito ansiosa, Realmente, quando a gente quer muito uma coisa, a gente busca, A gente procura. E hoje em dia a internet tá aí. Então, ela procurava as coisas assim, exercícios para criança falar, exercícios tal, para autistas, brincadeiras para autistas, Claro que algumas brincadeiras com certeza deram certo, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente quando coloca assim, isso aqui é para autista, a gente como se colocasse o diagnóstico na frente e dissesse assim, isso aqui é próprio autista e os autistas são iguais. Na verdade, cada criança com autismo é única, mesmo que ela tenha várias características, semelhantes. A gente sabe disso. E é disso que eu quero falar com você, mãe. O seu filho, ele é diferente de mim, ele é diferente de você, ele é diferente de qualquer pessoa. E ele vai ser diferente, com certeza, nas respostas deles, na comunicação dele. Ele vai se comunicar com você também diferente de qualquer outra pessoa. Às vezes a gente está esperando um comportamento muito comum, de como se fosse uma criança típica, E a gente perde tantas coisas preciosas. Ele está se comunicando com você, sim, mas mesmo que você não compreenda, mesmo que você não saiba na hora o que é, por que ele está fazendo aquilo, é uma forma de comunicação, sim. Essas crianças, elas têm um jeito único de se comunicar. E a gente vai descobrindo isso e a gente vai entendendo como aquela criança funciona. A gente não pode colocar a criança dentro de um pacote e dizer assim, as crianças autistas, elas se comunicam assim, elas falam assim. A gente tem algumas características com certeza, mas a gente não pode achar que o seu filho vai falar ou não vai falar porque tem autismo, ou vai falar assim porque tem autismo. Ou vai ser, enfim, a gente precisa tomar cuidado com isso. Essa mãe, ela começou a perceber que a criança, ela só comia purê de batata. Ela só comia purê de batata.
ela achou que era uma fixação, né? Como existe realmente na criança autista, algumas fixações. Ela só comia com purê de batata. Tudo era com purê de batata. E aí, algumas vezes ela tirava esse purê de batata e ela protestava. Ela jogava o prato longe, gritava, chorava. A mãe, na hora, ela não conseguia estabelecer nenhum sentido para aquilo ali. E voltava a dar o purê de batata. Ela falava muito desse purê de batata. Mas depois de um tempo, ela foi descobrindo o que é que ela queria dizer. Na verdade, não é que ela gostasse de purê de batata. Ela gostava de comidas molhadas. Ela queria comidas molhadas, então um macarrão com molho, outras coisas molhadas, um feijão, um caldo de feijão. Ela não sabia que era isso. Então isso facilitou bastante. Então, olha só, ela estava comunicando algo há um tempo, né? E a mãe não estava percebendo. Isso acontece o tempo todo. A gente precisa prestar bastante atenção nessas coisas. Às vezes a gente começa a fazer as coisas pela criança, na correria do dia a dia mesmo, porque com certeza é mais rápido, é mais fácil. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque a gente pode estar perdendo a oportunidade de deixar a criança se expressar. E a gente começar a observar como ela reage a determinadas situações, a comidas, a cheiros. A gente começa a observar mais, porque ela está se comunicando também dessa forma. Quando a gente coloca a palavra, a gente coloca assim, nomeia aquela ação dela através de palavras, a gente está colocando aquela criança numa posição de falante. Porque normalmente eu sei como é a sua vida, mãe, eu sei como é a vida de todas as mães que têm filhos, que trabalham, que têm os afazeres domésticos. A gente acaba fazendo tudo ao mesmo tempo. E às vezes a gente vai fazendo as coisas com a criança, a gente não fala muito o que é que a gente está dando para ela comer, como é que é isso, pergunta isso, já que ela não fala, a gente acaba não falando e não pergunta e não interage. Isso é muito natural. Mas a gente tem que colocar essa criança numa posição de falante. Então, ela não pode ficar o tempo todo passiva, esperando a comida, né? Esperando da gente. A gente precisa também colocá-la nessa outra situação de alguém que tem também o desejo, aquela criança que também pode falar de outra forma. Então, a gente pode estar colocando em palavras aquilo que ela está fazendo. Então, na hora que ela derrubou aquele monte de comida, a mãe, é por isso mesmo, você não está gostando da comida, não é, minha filha? Tá ruim a comida, não quer a comida. Então, a gente vai colocando palavras e a gente vai tentando descobrir, Cada criança é de um jeito, cada criança é um mundo. A gente não tem como colocar uma receita e dizer assim, meu filho é assim, o autista assim, a gente vai fazer assim. A gente pode estar orientando, sem dúvida, mas eu convoco você a procurar descobrir essas formas bem sutis de comunicação. O seu filho, ele é diferente do meu filho, ele é diferente do filho de qualquer outra pessoa, tendo autismo ou não tendo autismo. Então, eu convoco você a estar prestando atenção nessas coisas porque quando a gente começa a prestar atenção nisso, quando a gente começa a prestar atenção nessas preferências, né, a gente consegue usar aquilo ali a favor da criança. A gente começa a estimular a comunicação dela, por exemplo, se a gente sabe que a criança está o tempo todo correndo, ela gosta muito de correr, ela se comunica através dessa corrida. A gente pode estar usando aquilo ali como uma brincadeira, a gente pode transformar aquilo ali numa brincadeira. Então a criança está correndo, por que aquilo ali não pode ser uma brincadeira de pega-pega? Por que a gente não pode significar aquilo? A gente pode fazer isso. Às vezes as crianças elas dão pistas do que elas gostam, do que elas não gostam. Elas gostam de algum determinado brinquedo, ou elas pegam você e colocam a mãozinha para pegar o que elas querem. Mas tem horas que não acontece isso, né? Então a gente tem que estar prestando atenção
E tudo isso é sim comunicação. Mesmo que ela não fale nada, ela está comunicando algo para você. Então, eu convoco você, mãe, a descobrir quais são as formas que o seu filho se comunica. Eu gostaria muito de saber. Você coloca para mim aqui nos comentários como tem sido, como você tem se comunicado com seu filho, quais são as formas que você tem encontrado para se comunicar com seu filho, se tem sido difícil, se não tem sido difícil. Eu quero saber, tá bom? Acredite, o seu filho ele se comunica, sim, de uma forma única, do jeitinho dele. A gente vai conseguindo entrar no mundinho dele e a gente vai começando a entender algumas vezes alguns comportamentos, alguns sons, e ele tá se expressando, ele tá dizendo algo dele. A gente só precisa olhar mais atentamente, tá certo? Eu espero que você consiga estimular o seu filho, se comunicar com seu filho, estar atenta a isso tudo, usando isso durante o dia a dia. E eu quero que você coloque aqui nos comentários, tá certo? Pra gente poder saber. Um beijo e até a próxima.